Olá pessoal, estamos aqui com o nosso novo programa Wiki Responde. Esse é o Silvio César, especialista em CRM Marketing e Web Marketing, e hoje a gente vai falar sobre 10 super táticas para fidelizar os clientes. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Luciana. Silvio, então, a gente recebe muitas perguntas dos nossos clientes, né? Muitas dúvidas. As empresas querem crescer e a gente sabe que o marketing, o CRM Marketing hoje é um desses canais. Fala um pouquinho pra gente sobre conhecer bem o seu cliente. Muito oportuna essa sua pergunta, Luzane, porque quando a gente fala em fidelização de clientes, a gente costuma dizer aqui na Wiki que são várias táticas. Às vezes as pessoas pensam em fazer fidelização de cliente e começam a trabalhar com táticas isoladas. Por exemplo, programa de fidelidade, por exemplo, cupons de desconto. Isso são algumas táticas, são alguns exemplos. Porém, a gente acredita que as táticas possíveis de CRM Marketing, elas têm que andar intercaladas, elas têm que andar combinadas para gerar o máximo resultado para as organizações. Atualmente a gente vê que em 2014 o mercado teve uma certa retração e aponta em 2015 uma retração maior ainda. E todo mundo vai ter que ser muito criativo para se manter competitivo. Todo mundo vai ter que ser criativo para manter os seus clientes. Por isso a gente resolveu criar esse guia. Na verdade é um texto no blog que a gente já tem há algum tempo, mas a gente resolveu transformar numa videoaula, numa playlist, para ajudar os nossos leitores, as pessoas que nos acompanham, a entender melhor como é que isso funciona, como é que a gente poderá dar exemplos na prática. A primeira tática, então, é a tática de entender, de conhecer o cliente. Essa tática, Luzane, muitas vezes as empresas imaginam que o que elas entendem como valor é exatamente o que o cliente entende como valor. E isso é uma falácia. Na verdade, o cliente ele tem dores específicas a serem atingidas, alcançadas, solucionadas. E muitas vezes a gente fica tentando dar desconto e o cliente quer mais serviço. Muitas vezes a gente fica tentando dar um cupom e o cliente gostaria de um atendimento premium. Então, a primeira dica é conhecer como que o teu produto soluciona um problema, soluciona uma dor do seu cliente. Em que o teu produto pode ajudar o seu cliente. Se você não entende a cabeça do seu cliente, se você não entende os valores que o seu cliente enxerga no seu produto, nenhuma ação de fidelização será eficiente. Então, a nossa visão quando a gente fala de entender o cliente, um exemplo prático, aqui na Wiki a gente tem um serviço, tem dos trabalhos que a gente realiza é o mapeamento de persona. Essa atividade é chave para a gente entender o nosso cliente, porque a gente começa a entrar na cabeça dele, entrar no que a gente chama de mindset, na forma de pensar que o cliente tem ao escolher, ao avaliar, ao nos procurar. A partir daí, todas as ações de fidelização ficam mais simples, porque a gente já sabe o que é valor e o que não é valor. E a gente vai concentrar os nossos esforços aonde realmente é valor. Ok. E aí depois a gente passa por uma etapa de comunicação. Então primeiro a gente vai entender o cliente e como deve ser essa comunicação com o cliente. O que a gente precisa fazer para se comunicar bem com o cliente? Legal, excelente. O segundo passo a partir da identificação do código de valor, vamos dizer assim, do seu cliente ou dos seus clientes, dos seus potenciais clientes. Dentro dessa ideia de mapeamento de persona, a gente define nichos de potenciais clientes. A gente tem que cruzar esses nichos com o nosso portfólio de produtos. Este cruzamento vai nos dar efetivamente os pontos chaves para a comunicação eficiente.
Muitas vezes o nosso site, ele revela absolutamente nada do que a gente faz. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo vai agora correr lá no seu site e vai ver que muitas vezes o site não representa o que realmente o teu potencial cliente está procurando. Então, às vezes, o site fala uma coisa, o anúncio fala outra, a peça publicitária fala outra, o e-mail marketing fala outro, a equipe fala outra. Então, o segundo passo é a unificação da comunicação. A gente ter uma mesma linguagem de solução para sites, atendimentos, discurso da equipe, apresentações comerciais, peças publicitárias, e a partir daí sim, a gente começa a fechar as lacunas que atraem o nosso cliente para o nosso portfólio de serviços ou produtos. Esta é a técnica, a segunda técnica, ter uma comunicação eficiente para que a gente não perca a oportunidade de fidelizar o cliente da forma correta. Ótimo. Então a gente já falou sobre conhecer bem o seu cliente, sobre ter uma boa comunicação. E aí, se a empresa tem uma boa comunicação, ela já passa agora por uma outra etapa, que é uma etapa de atendimento. A gente sabe hoje que a gente tem uma deficiência de atendimento no mercado em si. Hoje, atendimento é um gargalo nas nossas empresas. Explica agora um pouquinho para a gente como que as empresas podem melhorar o seu atendimento para criar para o cliente essa experiência única que vai fazer o cliente voltar, que vai fazer o cliente ser um cliente fiel. Legal. Como eu falei há pouco, a gente tem que combinar os nossos esforços. Combinar os esforços tem a ver, como eu falei, com a comunicação, mas principalmente garantir que a comunicação que é feita lá nas peças, lá na publicidade, lá no site, lá no Facebook, ela seja coerente com o que nossa equipe de vendas, nossa equipe de atendimento fala. Não adianta eu chegar lá e dizer que tenho o melhor produto, o melhor serviço, as melhores funcionalidades, que eu resolvo problemas e na hora H, na hora da verdade, a minha equipe de vendas põe tudo a perder. Quando eu falo de combinar as ações, é isto. Então a gente precisa treinar. A gente entende aqui na Wiki, Luzânia, que são 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar são processos. A gente precisa ter os processos muito bem mapeados. Depois a gente precisa ter tecnologia. E por último, pessoas. A gente precisa gastar energia nas pessoas, porque senão todos os esforços, não adianta eu ter um bom processo de atendimento, não adianta eu ter um site eficiente, uma comunicação boa, se as pessoas não estão aptas a dar continuidade nesse processo. Então a gente tem que treinar, trabalhar exaustivamente. Empresas, grandes multinacionais como McDonald's, como Starbucks, conseguem ter esse tipo de processo rodando muito organizadamente. Por quê? Porque elas investem massivamente no treinamento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, para que o atendimento seja o mais possível próximo do perfeito. E estão trabalhando diariamente. Quando a moça no McDonald's te pergunta se você deseja aumentar a batata frita, não é que ela é uma super revendedora. É que aquilo é uma técnica, está lá no script, foi pensado, é um processo que vem desde a publicidade, desde o banner na porta do drive-thru até a pergunta dela. Todas as etapas faz parte do roteiro, as etapas são encadeadas e isso gera resultado. Se ela consegue converter 30% de todas as pessoas que vão até o checkout, ela consegue aumentar consideravelmente a receita daquela loja naquele mês. Então a gente não pode deixar as informações, os processos simplesmente na cabeça das pessoas ou esperar que todos sejam brilhantes para que a nossa empresa tenha um bom resultado. Nós temos que ser agente ativo nesse processo e nós temos que organizar passo a passo a rotina, o processo e treinar, adequar as pessoas para que elas consigam fazer isso diariamente. Ok. Silvio, hoje eu tenho N empresas oferecendo o mesmo serviço para os meus potenciais clientes.
Como que eu vou construir valor na minha oferta para que ela seja diferenciada do meu concorrente? Legal. Construção de valor é mais ou menos o que a gente começou a falar na primeira técnica. Só que às vezes a gente identifica o que é valor para o cliente. O que move os clientes é desejo, necessidade e vontade. A gente tem que identificar qual desses braços que estão movendo o nosso potencial cliente naquele momento. Muitas vezes ele está com uma necessidade urgente, uma dor latente, e ele precisa adquirir nosso produto e serviço. Muitas vezes a gente mapeia isso lá na persona, mas a gente não tem um processo de geração de valor. Muitas vezes o nosso processo de venda, ele permite que nós sejamos comparados de uma forma simplória, na planilha. Que o nosso cliente chegue até nós e faça as perguntas que ele quer fazer, porque é importante deixar claro o seguinte: o cliente sempre vai tentar simplificar o processo de decisão, mas nós temos que gerar cada vez mais valor, gerar cada vez mais diferenciais para o nosso cliente, para que ele não consiga colocar a nossa oferta dentro de uma planilha. Por exemplo, quando você trabalha com empresas que o seu produto ou serviço é diferenciado, que tem um valor adicional, você tem que ter uma técnica, tem que ter um método para conseguir construir essa percepção de valor. A técnica de construção de valor é você conseguir pontuar os principais itens do seu produto ou serviço, como que ele resolve as lacunas, como que ele atende às dores do seu cliente de uma forma estruturada, porque muitas vezes ele está comparando, mas o seu concorrente não consegue construir esse valor, e aí nesta hora você se diferencia e ganha a venda, ganha o negócio. Este é o processo chave para que o teu cliente esteja fiel à tua empresa, aos teus produtos e serviços. E aí, uma falha também acontece quando a gente consegue atrair, consegue mostrar valor, e aí o cliente se interessou, está namorando, ele quer comprar, e muitas vezes o vendedor ele se demonstra afoito, ele quer fechar o negócio a qualquer preço, ele quer fechar, quer eliminar logo e fechar a venda. Como que as empresas devem tratar essa ansiedade, né, do fechar a venda? Novamente, a gente observa isso frequentemente. Tem uma técnica que é relativamente comum, mas quando um cliente chega frente ao vendedor, ele vai cheio de objeções. E o nosso papel na área de vendas é vencer cada uma dessas objeções. O que acontece muitas vezes é que a primeira objeção do nosso cliente é preço. É a objeção mais natural que qualquer um de nós tem. E aí o cliente diz assim: mas tá caro, me dá um desconto. Isso é comum. Só que muitas vezes o vendedor ele já dá o preço com medo. Ele diz assim: quanto que custa isso? Custa tanto, mas tem desconto. Na verdade, novamente, é uma técnica que quando a gente consegue construir o valor mostrado na etapa anterior, o próximo passo é eu não ser afoito de fechar o negócio. Afinal, na hora que eu conseguir construir o valor, o cliente está diante de uma decisão. Eu tenho que focar agora os meus esforços em vencer as objeções. Eu não preciso. Concluir o negócio ele é natural. Eu só tenho que focar em vencer as objeções. Por exemplo, se o cliente diz assim: me dá um desconto, é muito simples. Primeiro você tem que entender por que ele está querendo desconto. Em que? Se ele está achando caro. Porque o que acontece naturalmente é que quando você devolve a objeção como uma pergunta, o cliente se perde. Não sabe nem por quê, ele não consegue sustentar. É natural. Então você diz assim: mas por que está caro? Ah, não, veja bem, não é que está caro. Ah, bom, se não é que está caro, então vamos para a próxima. Ou seja, você não conseguiu completar a percepção de valor. Então você tem que ir e conseguir gerar mais valor. Mas isso não pode. Se você entra simplesmente no apresentar preços ou não, você acaba encerrando o processo de venda, encerrando a negociação. E muitas vezes sem gerar
a resposta adequada para a objeção, caindo simplesmente na planilha do cliente. E aí você vira mais um. Né? Então, essa técnica é a gente controlar a nossa equipe, dar treinamento, acompanhar de perto, ensinando como vencer essas objeções. E não somente no preço. E não somente no preço, exatamente. Ok. Bom, uma outra tática é ter a melhor entrega. Então, como que eu faço, eu como empresa, o que eu tenho que fazer para ter a melhor entrega? Qual o processo que eu tenho que ter internamente com os meus departamentos para eu ter para o cliente enxergar essa melhor entrega? Muitas vezes, quando a gente começa a falar em entrega, as pessoas pensam que a gente tem que dar mais, tem que fazer algo muito fora do mercado. Não, o primeiro passo é a gente conhecer o que a gente entrega. Muitas vezes as empresas dão recursos não contratados, não entregam recursos contratados, funcionalidades contratadas e ficam brigando por amenidades, brigando por itens muito pequenos que poderiam compor a oferta. E às vezes o cliente briga e acaba dando também. Eu vou dar um exemplo para deixar essa questão mais clara. Outro dia eu me hospedei num hotel que eles fizeram algo muito, muito interessante. Todo mundo que se hospeda em um hotel, principalmente o público corporativo, sabe que a gente chega cansado e muitas vezes o check-in é um problema. E essa empresa ela conseguiu organizar o check-in para que o check-in fosse muito, muito simples. Eles colocaram também nesse processo um pequeno mimo, que é o Welcome Drink. Esse mimo faz com que a gente chegue e tenha uma água, alguma coisa que é irrelevante frente ao valor da diária. Eles cobram realmente um pouquinho mais, mas é irrelevante. Eles prepararam toda a programação do hotel para o público executivo. Então eles têm uma série o telefone, por exemplo, ligação local, eles não vão cobrar porque é tão irrelevante para eles e é tão valoroso muitas vezes para o cliente. O estacionamento estava incluso, então eles conseguiram agregar uma série de valores para o público deles. E aí, para fechar, na hora de fazer o check-out, pasmem, todo mundo no público, dentro de um público corporativo, eventualmente no café da manhã, precisa comer uma fruta, mas esquece. E aí, essa empresa teve uma sacada, eles colocaram a fruta no check-out. E aí, quando você vai embora, você vai levar a maçã, por exemplo, ela está embaladinha para a viagem e você vai levar. É um mimo a mais, mas que na hora que você vai fazer a sua próxima escolha de hotel, você vai ficar com a lembrança daquela empresa. E muitas vezes o valor pode ser, sei lá, 10%, 15% a mais. Mas muitas vezes você vai pagar porque a sua percepção é que você está levando muito mais do que aquele pequeno valor acima do que o concorrente. Então, esta é uma tática fundamental para a gente fidelizar cliente, é a gente realmente conseguir construir uma oferta e conseguir mostrar esta oferta para o nosso cliente em cada ponto de contato. E muitas empresas hoje não têm conseguido fazer isso. Elas vão fazendo de uma forma diferente para cada um. Quem briga mais, leva mais. E a gente pode sim padronizar. A gente pode sim estar um passo à frente do nosso concorrente, um passo à frente dos desejos do nosso cliente e entregar funcionalidades, soluções que nem o nosso cliente imaginava. Muito bacana. Depois que eu atendi o cliente, né, que ele saiu da minha empresa, como que eu faço uma medição da satisfação dele? Isso é realmente importante para a empresa? Isso é muito legal. Na verdade, eu vou te dizer que frequentemente a gente tem visto empresas se darem bem e empresas se darem mal com essa tentativa de medir a satisfação.
Eu costumo dizer que medir a satisfação tem que ser um processo pensado, conectado lá com o primeiro passo, que é o entendimento das dores dos nossos clientes. Mas também tem que ser um processo simples. Eu vou dar um exemplo de companhia aérea. Eu viajo bastante e algumas companhias aéreas me mandam uma ficha de avaliação, um formulário de avaliação de 4, 5 páginas. E eu sinceramente acho que eu deveria receber alguma coisa para trabalhar 1 hora para eles, né? Porém, tem outras empresas que fazem exatamente a mesma coisa, mas com uma única pergunta: qual foi a sua experiência com o voo? E, na verdade, eles vão ter isso por SMS, eles vão ter a amostragem de 100%. Eles vão mandar a pergunta para 100% das pessoas que viajaram naquele dia. Eventualmente, eles não vão ter a resposta de 100%, porém, a taxa de sucesso de responder um SMS é muito maior do que a taxa de sucesso de alguém que tem que se identificar e responder um questionário de 4 páginas. Então, essa empresa, por exemplo, quando ela recebe o SMS e você manda uma nota muito abaixo do esperado, da média, ativa sim uma área de qualidade e eles vão entender o que te deixou insatisfeito. Ou seja, você vai encadeando uma técnica com a outra, você vai encadeando uma ação com a outra. Então, eu não só tenho que entender minha persona, mas tenho que estar realmente acompanhando para ver se foi feito da forma correta, tenho que monitorar minha equipe, tenho que monitorar a minha entrega, mas tenho que monitorar a satisfação do meu cliente. Caso algo esteja errado, eu preciso agir rápido e reorganizar todo o meu processo de vendas. Muitas vezes estou achando que é um mega valor que eu estou gerando e o meu cliente não está enxergando. Ou eu melhoro a comunicação, técnica 2, ou eu melhoro a entrega, técnica 5. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Medir é fundamental. Tem a máxima de mercado que diz que você não gerencia aquilo que você não mede. Então nós temos que medir sim. Satisfação do cliente é algo fundamental para a gente acompanhar diariamente. E hoje, felizmente, nós temos N ferramentas que permitem que a gente faça isso. Workflows, SMS, Survey, temos diversas ferramentas que podem nos ajudar a fazer isso. Ok. Dá um overview para a gente sabe que o novo marketing ele traz várias mudanças, né? Principalmente o web marketing, né? O que traz, né, nele de tão importante a 8ª regra aqui, que é a captura do testemunho dos clientes? O que ele traz de diferencial para a empresa? Legal. Tem uma pesquisa recente da Google que diz que só 14% das pessoas acreditam em anúncios. Elas acreditam muito mais nas referências dos seus pares, ou seja, no testemunho social, na prova social. Hoje em dia, reputação vale mais do que propaganda. Não importa você gastar rios de dinheiro falando bem da sua empresa, fazendo campanhas milionárias, se os sites de reclamação estão recheados do teu cliente falando mal de você. Então, reputação hoje, neste novo momento que as empresas, que o mercado vive, que é o momento das redes sociais, em que se o cliente foi mal atendido, ele na hora grava um vídeo e posta nas redes sociais e recebe milhões de compartilhamentos, você precisa também pensar diferente. O impacto positivo do seu cliente satisfeito também vence objeções. Qualquer um de nós, Luzane, quando chegamos frente, no momento de decisão, nós queremos ter a certeza se aquele fornecedor, ele geralmente atende bem os seus clientes. Quando você se antecipa, capta os testemunhos ou as pessoas estão falando bem de você o tempo todo, você realmente consegue diminuir
aquela tensão no seu cliente na hora da compra. Da mesma forma, se o cliente adorou a tua apresentação, adorou o teu produto, acha que ele tem as melhores funcionalidades, que ele vai resolver todos os problemas, mas naquele momento final, no momento da verdade, ele é chocado por uma enxurrada de reclamações nos sites da internet, no Twitter, no Facebook, ele vai dar um passo atrás e vai avaliar melhor. Então, quando a gente fala de captar, é porque a técnica é você conseguir tirar um testemunho, você conseguir gratuitamente um testemunho de um cliente que está realmente satisfeito, que conseguiu completar a lacuna, aquelas lacunas que a gente mapeou lá na primeira técnica. Se você consegue completar isso, você diminui consideravelmente as objeções do teu cliente na hora final. E claro, o contrário também vale. Se você não está atento para os testemunhos, você corre riscos de fazer tudo certo e na hora H perder a venda. Ok. A nona tática fala que eu preciso estar presente depois da venda. Como que a empresa pode estar presente depois da venda? Porque muitos clientes, eles chegam, compram e vão embora, né? Eu não vou incomodar o cliente estar presente? Fala um pouquinho pra gente. Legal, é uma pergunta bem interessante. O estar presente, e aí entra um pouco de CRM Marketing. As pessoas pensam que CRM Marketing, Luzane, é a gente ir guardar os registros, é guardar os dados, a data de aniversário. Não, gente, não é só isso. CRM Marketing é a gente entender que tipo de persona que a gente está lidando, o que é valor para ela, e a partir daí criar o que a gente chama dentro do mercado de réguas de contatos. Muito comum a gente ouvir falar sobre B2C, Business for Customer, ou B2B, Business to Business, né? Negócio para empresa, negócio para cliente final, para consumidor. Mas recentemente o que a gente tem dado maior destaque é para o B2P, Business to Persons. A gente faz negócio para pessoas. Independente de ser empresa, se é consumidor final. Nós precisamos conversar com essas pessoas. Tem um postulado na internet chamado Manifesto Cultran, que diz que os mercados são conversas. Nós temos que estabelecer conversas com os nossos clientes. Se a gente se mantém, o cliente naturalmente ele tem o ciclo de compra deles, mas nós como empresas, como fornecedores, nós temos que provocar o estar presente. Com certeza a sua empresa ela pode continuar ajudando o cliente mesmo depois que a primeira venda acontece. Por exemplo, dependendo do produto ou do serviço, você pode ter necessidades recorrentes, que a gente chama de vendas recorrentes. Mas, na verdade, pensando a venda como uma ajuda. Se você comprou isso, é possível que dentro de algum tempo você precise comprar novamente. Se o teu produto ou serviço ele é recorrente, é importante que você esteja checando, não com ofertas simplesmente, mas que você esteja checando se ele foi bem atendido, se você realmente foi uma solução, se os produtos da sua empresa ou serviços foram uma solução para aquele cliente e se ele vai precisar novamente em algum momento. Então, uma das possibilidades que a gente faz é criar regras de contato. Outro recurso importante é a utilização de blogs, conteúdos que vão ajudar o cliente a melhorar a experiência. Outra forma é você fazer vídeos orientando, ajudando, como nós estamos fazendo agora nesse momento. Melhorar a experiência mesmo depois que esse cliente comprou, mesmo depois que terminou aquele ciclo, você possa ajudar ele a enxergar novas soluções dentro do teu portfólio de produtos e serviços. Ok. Mas a gente tem um grande problema hoje. Tudo que você falou, a maioria desses processos depende muito mais da equipe de vendas, né? Está focado ali dentro
da área comercial, da equipe de vendas. E a última tática que a gente tem aqui para fidelizar clientes é automatizar esses processos. Como que a gente automatiza esses processos e como que a empresa ganha em fazer esses processos serem conhecidos pelas outras áreas, né? E não só ficar ali dentro do mundinho da área comercial. Isso é legal. Nesta hora, sim, a gente vai falar sobre CRM. Vocês viram que foram diversas táticas. Nós passamos aqui por 9 táticas. Porém, na hora que a gente chega, que a gente começa a falar, fica aquela sensação de que, muito bonito tudo isso, muito legal tudo isso, mas como é que eu faço na prática? Bem, aí é o momento da verdade. Não dá para você falar de fidelização simplesmente mandando um e-mail ou com um processo. Você tem que ter todas essas táticas conectadas, como eu falei antes. Mas como gerenciar 100, 1000 clientes se eu não tenho esses processos ligados, conectados? Como é que eu faço para manter uma experiência que foi boa no marketing, lá na captação, foi boa no atendimento, foi boa na venda, mas chega no financeiro, o financeiro é terrível, é mortal, o pessoal de entrega não está conectado a isso. Como é que a gente faz então? A gente liga para todos esses processos, chama ferramenta. Aí nesta hora eu vou acelerar. Ou seja, eu tenho que primeiro ter os processos e a partir daí eu venho e conecto esses processos através de uma ferramenta. Através de workflow, através de autoresponder ou regras de contatos. A gente vai conectando todos esses elementos, fazendo que a experiência seja boa. E mais, que eu vá medindo cada uma dessas etapas, para que eu vá descobrindo onde é que eu estou falhando, criando indicadores. Então, nesta hora, a gente tem no mercado dezenas de ferramentas de CRM. Aqui na Wiki nós trabalhamos com a maioria delas. Especificamente, nós privilegiamos ferramentas que ou atendam a um patamar de empresas de grande porte ou um patamar de empresas de pequeno e médio porte. Como a gente já falou em outros vídeos, aqui na Wiki a gente só faz CRM. Então a gente, além de ser especialista nas técnicas, além de ser especialista nos processos, nós também somos especialistas nas ferramentas. Independente de fazer com a gente ou não, é importante que você tenha em mente que a empresa que você escolher para te ajudar a fidelizar clientes consiga fazer uma entrega de ponta a ponta, do início ao fim, conectando técnicas ou processos, tecnologia e pessoas. Não adianta a gente ter só diagnóstico, que a gente precisa fidelizar mais clientes. Não adianta você contratar alguém que vai chegar lá e vai te entregar um sistema frio. Não adianta chegar uma empresa e te apresentar uma série de processos desenhadinhos, bonitinhos, como deveria funcionar. É importante, é fundamental que a gente conecte tudo isso. E é preciso experiência, porque dá muito trabalho. Fazer a conexão de processo, tecnologia e pessoas dá muito trabalho. Muitas empresas por aí dizem que fazem, mas aí voltamos ao início. A gente precisa realmente ter certeza de que quem vai nos ajudar sabe fazer, tem experiência em fazer e faz isso todos os dias. Então é um ponto de atenção. Utilizem sim uma ferramenta de CRM. É fundamental para conectar tudo isso, mas tenho certeza também que vocês vão estar devidamente assessorados. Nós estamos falando menos de tecnologia e mais de conexão entre conceitos. Se você não está devidamente assessorado, boa parte do investimento pode ser jogado fora. Também as relações, os clientes da sua empresa podem ser jogados fora. Pode ser tarde demais. Então, essas, Losane, são as 10 principais técnicas de fidelização de cliente que a gente elencou aqui. Tem muitas outras que a gente não está falando aqui, que são complementares, que são acessórias, que a gente pode fazer programas de fidelidade. Tem
diversas outras técnicas que a gente pode acoplar a isso. Mas a gente entende que essas são a linha guia para a gente ter um bom programa de fidelidade. É o ponto de partida. A partir daí a gente consegue fazer muitas outras coisas. Mas é aquela história, nós temos que saber andar em pequenos passos continuamente na direção correta. Então, essas são as dicas que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, manda para os amigos. Vamos dividir esse conhecimento. O nosso objetivo aqui é que a sua empresa seja mais eficiente, fidelize mais os seus clientes e que a gente crie realmente uma corrente de atendimentos melhores, de empresas mais eficientes. Então, se você precisar também da nossa ajuda, nós estamos à disposição. Aqui embaixo desse vídeo, no formulário, tem um link para você falar com a gente. Então, fique à vontade, vamos conversar. Para a gente é uma grande honra tê-los como ouvinte, tê-los como espectadores. Estamos às ordens. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.